Bem, vamos lá, mestre. Vamos ver se a gente consegue fazer essa atividade 14, né? A atividade 14, ele pede na letra A para a gente criar um monte de... Um monte não, quatro números. Quatro números. Ele pede para a gente primeiro criar 5 pontos, A, B, C, D, E, e depois calcular os somatórios, né? Um número, né? Quer dizer, esse primeiro somatório aqui é a soma das abscissas dos pontos, né? X de A é a abscissa do ponto A abscissa do ponto B, então ele quer que some as abscissas dos pontos. Depois faça a soma das abscissas ao quadrado, do quadrado das abscissas dos pontos. Depois ele quer que faça o logaritmo natural das ordenadas dos pontos, a soma dos logaritmos naturais das ordenadas dos pontos. E finalmente ele quer que faça a abscissa vezes o logaritmo da ordenada de cada ponto, o somatório. Depois, com esses valores, que ele quer que chame SX, SX2, SY, SXY, ele quer que eu calcule um valor A, que ele dá a fórmula, e um valor B. Bem, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o GeoGebra. Ele pede primeiro para criar 5 pontos. Então eu vou aqui nesse primeiro grupo de ferramentas aqui, ponto. Selecionei ponto. E simplesmente na tela vou criar 5 pontos. Então lá vai 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho A, B, C, D e E. Foi isso que ele pediu, A, B, C, D e E. Ok. Então a primeira coisa, ele quer que SX é a soma das abscissas desses pontos. Então aqui embaixo, na parte de entrada, eu vou escrever SX, que é o nome que ele quer dar, igual, e vou simplesmente colocar, ó, X, abre parênteses, A maiúsculo, isso aí representa a abscissa de A, ok? Aí, mais X de B, mais X de C, mais X de D, finalmente mais X de E. Então, SX vai ser a soma das abscissas, eu dou Enter, e aqui em cima, ó, aparece número SX, ó, 8,58 é a soma dessas abscissas, a abscissa de A mais a abscissa de C. Deixa eu ver aqui uma coisa. Opa, deu algum erro aqui, ele não somou a abscissa de D nem a abscissa de C. Então, deixa eu vou Ctrl C aqui, vou colocar Ctrl V, não sei porquê, tá? Deu um erro aqui, ele não somou D e E, então eu vou colocar aqui a abscissa de D, coloquei D aí, depois a abscissa de E. Não sei por que deu esse erro, então x de A mais x de B mais x de C. Para abrir de novo essa caixa, só foi dar um duplo clique aqui em SX. Dei um duplo clique aqui em SX, abriu essa caixa para eu redefinir o que é SX. Vou mandar aplicar e vou dar OK. Pronto. Então agora deu 2408. Ó, se eu der um duplo clique, aparece x de A mais x de B mais x de C mais x de D mais x de E. Ok. Bem, esse é o SX. Vamos voltar para lá. Ele agora quer um SX2, que é a soma dos quadrados desses elementos. Então, vamos voltar aqui para o nosso GeoGebra. Vamos criar o SX2. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um duplo clique aqui. Vou copiar essa expressão para não precisar digitar de novo. Então, Ctrl C. Vou dar OK. Vou aqui embaixo. Então, ele quer SX2 igual, vou dar um Ctrl V aqui, bem, e cada uma dessas eu quero ao quadrado, então ó, depois do x de A, para botar o quadrado eu boto acento circunflexo 2, então mesma coisa no x de B, acento circunflexo 2, mesma coisa no x de C, acento circunflexo 2,
Mesma coisa no x de D, acento circunflexo 2. E no x de E, acento circunflexo 2. Está todos eles elevados ao quadrado. Vou dar Enter. Deixa eu dar um duplo clique agora aqui. Ó, ele criou o SX2 com o valor aqui. Deixa eu dar um duplo clique. Está tudo certinho, ó, tudo com quadrado. Perfeito. Cancela aqui, está tudo direitinho. Vamos voltar para lá. Agora ele quer criar um SY, que é o logaritmo neperiano de cada um dos... Bem, vamos voltar aqui. Já que eu tinha dado um Ctrl C aqui no x de A, eu vou aproveitar isso. Vou colocar aqui, ó, SY igual. Vou dar um Ctrl V de novo. Bem, só que no caso de em cada x aqui que tem, eu quero o logaritmo neperiano e o y. Então eu vou botar ln, abre parênteses, y, e depois do y de A, fecha parênteses. Porque ó, o logaritmo neperiano, o comando é assim, ln, daí entre parênteses eu boto o que eu vou fazer o logaritmo. Então é o logaritmo da ordenada de A. Então eu boto lny, abre parênteses, desculpe, ln, abre parênteses, boto y de A, fecha parênteses. Então vai ficar um parênteses dentro do outro. Mesma coisa aqui, então agora eu vou copiar o ly de A aqui, o ly, Ctrl C, para fazer nos outros. Pego o x aqui, no lugar de x, Ctrl V o ly, e aqui depois de B, fecha parênteses. No x aqui no C, Ctrl V, logaritmo neperiano, e aqui, fecha parênteses. Depois aqui no lugar de x, Ctrl V, e depois do D aqui, fecha parênteses. Finalmente no lugar de x aqui, Ctrl V, e aqui, fecha parênteses. Ok? Então agora eu tenho a soma dos logaritmos neperianos das ordenadas de cada ponto. Vou dar Enter. Tá aqui o valor, vamos ver se ele somou tudo direitinho. Olha aí, ó. Logaritmo neperiano de y de A, logaritmo neperiano de y de B, e assim vai. Ok. Vamos para o próximo. Ele quer agora SXY. Então é o x de A vezes o logaritmo neperiano, o x de B vezes o logaritmo neperiano. E assim vai. Ok. Vamos para lá. Eu vou pegar esse logaritmo neperiano, que é mais difícil de escrever. Vou copiar. Ctrl C. Vou dar OK. Então vamos lá. Agora ele quer SXY igual. Eu vou dar um Ctrl V aqui. Então, para cada logaritmo neperiano eu tenho que multiplicar pelo x de A. Então, antes do primeiro logaritmo neperiano, cliquei aí, eu vou colocar x, abre parênteses, A, fecha parênteses. Vezes é o asterisco que está aqui em cima do 8 no meu teclado, vezes o logaritmo neperiano. Então agora eu vou copiar essa expressãozinha aqui, Ctrl C, e vou colocar antes de cada logaritmo neperiano. Antes de cada, Ctrl V, só que em vez de x de A, agora é x de B. De novo aqui no terceiro, Ctrl V, em vez de x de A é x de C. Agora no quarto, Ctrl V, em vez de x de A é x de D. E finalmente, Ctrl V, em vez de x de A é x de E. Ok, então vamos dar Enter aí. Ele deu SXY, vamos dar um duplo clique para está tudo certinho. Ó. Quando eu quiser ver tudo na caixa, não estiver aparecendo tudo, eu vou perto da borda da caixa. Ó. Quando está essas duas setas, eu puxo
para aparecer tudo. Então, ó, x de A vezes o logaritmo neperiano da ordenada de A, x de B vezes o logaritmo neperiano da ordenada de B e assim por diante. Está tudo ok, os 4 valores estão direitinho. Vamos voltar aqui para a atividade. A atividade agora quer, deixa eu subir aqui um pouquinho, ele quer que eu calcule o valor de A. A vai ser N vezes SXY, que eu já calculei quanto é, menos SX vezes SY, sobre N vezes SX2 menos SX ao quadrado. Agora, ele não disse quem é esse N. Dados N igual a 5. Então, N é o número de pontos. No caso aqui, N é 5. É o número de pontos. Ok. Então, vamos lá. Pegando aqui N vezes SXY, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa janela pequenininha aqui do lado. Aqui do meu lado. Deixa eu aumentar aqui a visualização para 125%. Está ótimo assim. Aqui está o valor de A, ó. Valor de A e valor de B. E vou colocar também o GeoGebra aqui desse lado de cá, que assim eu vejo os dois elementos para poder desenhar essa fórmula que é mais complicada. Então bora lá. A. Vou digitar aqui A é igual, ok, A é igual, bora lá. Então, N vezes SXY, N no caso é 5, então vou botar 5 vezes, é asterisco, SXY, SXY, menos SX vezes SY, menos SX vezes, asterisco, SY. Agora, é tudo isso dividido por alguma coisa, então isso vai ficar entre parênteses. Eu vou botar um parênteses dentro de toda essa expressão, ok? Dividido na minha barra, dividido por outra expressão. Então, eu vou abrir um parênteses. Qual é a outra expressão? Vai ser N vezes SX2. Então, N no caso é 5, vezes SX2 menos SX ao quadrado menos SX elevado, elevado é o circunflexo, ao quadrado. Então esse é o meu valor de A, ok? Vou dar Enter, está aqui o meu A, vou dar um duplo clique nele para ver como é que está. Ok, está perfeito. Ok. Agora o meu B. Vamos lá. B é igual, vamos lá, SY menos A vezes SX. Então, SY menos A vezes, asterisco, SX. Tudo isso dividido por 5. Então, vou botar isso entre parênteses, tudo isso, olha, parênteses no comecinho, parênteses, dividido por N, N é 5. Então, dividido por 5. Ok, dividido por 5, dou Enter. Está aqui o meu B. Então, tem o A, tem o B, está tudo certinho. Então, vou agora maximizar de novo a janela para voltar. Então, já fiz toda a letra A. Vamos passar para a letra B agora. A letra B diz o seguinte. Construa o gráfico da função f de x é elevado a x mais b. Esse gráfico é a exponencial que mais se aproxima dos 5 pontos dados segundo o método dos mínimos quadrados. Então ele usou aquelas fórmulas todinhas lá para tentar traçar um gráfico exponencial que mais se aproxime dos 5 pontos que a gente fez. Então f de x igual a e elevado a x mais b. Então vamos lá fazer esse gráfico. Vou maximizar de novo a janela aqui. Então eu vou escrever aqui embaixo f
abre parênteses, x, fecha parênteses, é igual a E, eu boto simplesmente a letra E minúscula, elevado, então, circunflexo. Agora, está elevado é uma expressão, então eu vou ter que botar parênteses aqui. Ele botou A vezes x mais B. A vezes x mais B. Tá aí o meu f de x. Vou dar, fecha parênteses, né, aí, e enter. Então, ó, tá aqui a expressão E elevado a AX. Note que o expoente aqui é o valor de A, 0,26, mais B. E observa que quando eu mexo nos pontos, ó, realmente a expressão vai se adaptando, né? Ela se aproxima realmente dos pontos. Ok? Então ela vai tentando se aproximar dos pontos. É a função que mais se aproxima dos pontos. Perfeito, vamos voltar aqui. Tem mais coisas ainda. Aí ele pede na letra C: crie uma ferramenta chamada exponencial que tenha os pontos A, B, C, D e E como objetos iniciais e os 4 somatórios, os valores A, B e o gráfico da função como objetos finais. Teste a ferramenta assim criada. Então, vamos lá. Vou voltar para lá. Bem, ele está pedindo para criar uma ferramenta que, se eu der os 4 pontos, se eu der os 5 pontos, e der esses objetos A, B, SX, SX2, SXY e SY, ele cria essa função. Ok, como é que se cria ferramenta? Essa ferramenta não existe. Como é que se cria ferramenta no GeoGebra? Eu vou aqui, ó, em ferramentas e peço, ó, criar uma nova ferramenta. Tá aqui, criar uma nova ferramenta. Vou clicar nela, aparece essa caixinha aqui. Para criar uma nova ferramenta, ele pergunta quais são os objetos finais. Olha, ela tem 3 guias: objetos finais, objetos iniciais, nome e ícone. Então eu tenho que preencher todas essas 3 guias para poder criar a ferramenta. Primeiro, objetos iniciais. Quais são os objetos que eu preciso ter para essa ferramenta funcionar? Eu preciso ter os 5 pontos e preciso ter esses elementos aqui. Então, ó, eu clico aqui na área onde vou colocar os objetos. Eu tenho 2 maneiras de colocar esses objetos aqui. Ou eu vou aqui nesse botão grandão aqui, que tem um botãozinho, tem um triângulozinho preto aqui do lado. Nele tem a lista de todos os objetos que eu criei. Então eu posso, por exemplo, se eu quiser colocar o ponto A aqui, eu vou, clico no ponto A, e agora o ponto A é um dos objetos iniciais. Podia fazendo assim, né, se eu quiser colocar o número SY, que está lá, o SY, eu vou, clico aqui, ó, e o SY já está aqui. Ou então eu simplesmente clico aqui na tela e vou clicando nos objetos. Ó, eu não botei o ponto B, então ponto B, ele já colocou aqui o ponto B. Ponto D, ponto C, ponto E. E os números, eu tenho que ter o número A, número B, número SX, número SX2, número SXY e o SY já coloquei. Então, estão todos os objetos iniciais que eu preciso. Ok? E agora os objetos finais. Olha, há um erro aqui no que ele pediu. Espera um pouquinho, viu? Eu estou pensando agora numa coisa aqui. Ele pediu para colocar como os objetos iniciais os 4 somatórios. Não, eu não preciso colocar os 4 somatórios não, porque esses somatórios dependem dos pontos. Eu só preciso dos pontos. Eu vou verificar isso aqui, tá? Eu só preciso dos pontos. Eu não preciso dos somatórios. Eu vou eliminar esses números aqui. Então, o número SXY eu vou cortar. E esses números aqui, ó, clico no número e aperto o X aqui, cortar. Eu vou testar, viu, Alisson? Eu vou testar aqui só colocando os pontos.
eu tenho a impressão que você só precisa dos 5 pontos como objeto iniciais para fazer a curva. Vou colocar aqui, objetos finais. O que eu quero como objeto final? Eu quero essa curva aqui, esse gráfico f de x. Então eu vou simplesmente clicar nele aqui, ó. Cliquei nele e ele botou aqui, ó, função f de x. Bem, nome e ícone. O nome da ferramenta, ele pediu para chamar a ferramenta de exponencial. Então, exponencial. Tá. E uma ajuda. A ajuda é como é que a pessoa vai saber como é que deve usar essa ferramenta. Eu vou botar aqui simplesmente, ó, clique em 5 pontos. Clique em 5 pontos. Vou testar agora, olha, eu acho que vai dar certo assim. Concluído. Ok, a nova ferramenta foi criada com sucesso. Ok. Bem, ó, onde é que ela aparece? Ela aparece aqui, ó. Depois da última ferramenta aparece um novo íconezinho, ó, que o nome, ó, exponencial, ó, clique em 5 pontos. Então eu vou testar ela. Vou pegar aqui, ferramenta pontos, vou criar outros 5 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou agora testar a ferramenta exponencial. E vou clicar nos pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. E olha aí, ele criou a função. Então eu não preciso clicar nesses números aqui para objetos iniciais. O professor estava enganado com isso. E ó, vamos testar aqui, ó. Vou mover os pontos, ó. E realmente, ó, a função vai se adaptando. Tá? Ela vai se adaptando de acordo com o movimento que eu faço com os pontos. Perfeito? Então está funcionando direitinho a ferramenta. Se eu não criar os pontos antes, eu posso criar os pontos na hora também. Olha, eu vou clicar na ferramenta exponencial e vou simplesmente clicar em 5 lugares aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E ó, ele cria a função de acordo com o que eu fiz. Bem, é isso que o professor queria nessa atividade. Deixa eu voltar lá para ver se tem mais alguma coisa. Teste a ferramenta assim criada. Não, é isso mesmo que ele está querendo. Espero que tenha sido útil para você. Valeu, Alisson.